tarde, pessoal. Hoje é quinta-feira, dia 9 de maio, e só falando rapidamente aqui sobre a decisão do Copom ontem, após 2 dias de reunião, né, do nosso Banco Central, para discutir a taxa de juros e a política econômica. Reuniões da terça, dia 7, e na quarta-feira, então, o fechamento com posterior divulgação da decisão no início da noite. Então, o Banco Central ele reduziu apenas 0,25% a nossa taxa de juros. Então, a Selic passou dos 10,75 que tínhamos até então, agora para 10,5, né? Havia, assim, uma perspectiva do mercado bastante dividida, se a redução seria de 0,5%, como foram as 6 anteriores, né? Ou se iria realmente reduzir somente 0,25%. Havia 55% do mercado achando que iria reduzir somente 0,25% e os outros 45% ainda acreditando em 0,5%. O fato é que veio 0,25%, uma boa parte, principalmente do governo, né, e de alguns economistas decepcionados com essa redução parcial, esperavam ainda de 0,5%. Algumas instituições, como por exemplo a Confederação Nacional da Indústria, já comentavam que isso é muito ruim para a atividade industrial, dificulta a vida dos empresários em termos de financiamento de suas atividades, etc. Mas o Banco Central pontuou algumas situações que justificaram essa redução menor, né? Primeiro, né, a continuidade das incertezas internacionais, e aqui podemos entender isso como a não expectativa de corte de juros americana tão cedo. Falou também de que o câmbio, o real se depreciou frente ao dólar um pouco mais fortemente recentemente. Isso também era um fator que preocupava, porque essa depreciação se traduzia em algum momento por aumento de custos e aumento de inflação local. Também mencionou que o mercado de trabalho brasileiro está um pouco forte, mas eu acho que tudo isso não seria necessariamente, não seriam os argumentos que justificariam um corte de apenas 0,25%. Para mim, acho que o fator principal foi a mudança do plano de diretrizes orçamentárias que o Ministério da Fazenda divulgou, agora ainda em abril, alterando, né, a meta de déficit fiscal de 2025 somente para 2026, né, e já, né, trabalhando com um cenário de déficit fiscal de 0,5% em 2025. Né? Então, para o Banco Central, e ele argumentou sobre isso, seria muito importante um comprometimento maior, né, para o atingimento desse equilíbrio fiscal, o que viria a diminuir as tensões, as incertezas como um todo, e isso possibilitaria, assim, redução de riscos e redução de juros de forma mais consistente no Brasil. Portanto, né, eu acho que esse foi o principal fator, foi essa mudança que podemos também entender como um pouco menos de responsabilidade, olha, não vai dar agora, deixa mais para frente, o que ao mesmo tempo, né, significa dizer que nós vamos continuar gastando mais do que nós arrecadamos, e isso é mais importante do que o equilíbrio fiscal, né? E esse tipo de raciocínio ele acaba sendo confirmado quando o Lula dá duas declarações ainda na terça-feira, no primeiro dia de reunião do Banco Central, talvez, sendo sincero mesmo, mas da mesma forma provocando, né, impressionando o Banco Central, quando ele disse o seguinte, olha, eu não me conformo que o Brasil é o único país do mundo que discute sobre déficit fiscal. Só nós fazemos isso no mundo inteiro. Não acho que é bem isso, né? E depois também dizendo que ele não está preocupado com déficit fiscal, ele está preocupado com déficit social. Como se ele não soubesse que se você não controlar o fiscal, você acaba impactando sempre, né? A inflação maior, a taxa de juros maior, sempre vai bater na cabeça dos mais pobres, né? Então, o custo social, ele também é resultante de um não comprometimento com o resultado fiscal. De forma que, né, nada mudou muito. Quem assistiu meu vídeo da sexta-feira, dia 3 de maio, vai lembrar que eu disse, olha, perspectivas é que a gente não chegue no final dos cortes da nossa taxa de juro esse ano abaixo de 10, né? Eu acho que esse movimento que o Banco Central já fez, nessa reunião dessa semana, já mostra, sim, um pezinho no freio nessa redução e que nos próximos encontros até o final desse ano do Banco Central, será muito importante, né, perceber se há alguma melhora de perspectiva na condição fiscal do Brasil, mesmo que tímida, e também vai depender do comportamento do mercado externo, que, se a gente for olhar pelo que o Fed já disse, não deverá mudar muito. Então, eu acho que realmente são cortes de 0,25 que vem pela frente, eu não sei mais quantos, mas eu continuo com a minha tese que nós não teremos taxa de juros abaixo de 10 esse ano. De qualquer forma, vocês já podem ver o impacto dessa decisão. Hoje o câmbio se aprecia razoavelmente, né? E a nossa bolsa também está amargando algumas perdas aí. Então, realmente, essa decisão de desacelerar o corte de juros, mesmo que acertada no meu ponto de vista, claro, impactou o nosso mercado de renda variável, claro, desvalorizou um pouco mais o nosso real contra o dólar. Mas é o que temos para agora, né? Enquanto nós não tivermos mudanças significativas, melhores significativas, tanto lá fora como aqui, eu acho que esse vai ser o tom da música. Tá bom, pessoal? Grande abraço a vocês e até mais.